Pessoal, vamos lá, avançando. Hoje a gente vai entrar no módulo de questões, né, sobre crimes contra a Seguridade Social, tá certo? Assunto relevante. No último concurso, 2016, para técnico de Seguro Social, foram 3 questões. Então, né, é assunto certo na sua prova, tá bom? Tá no seu edital, vai cair na prova esse assunto. É um assunto fácil, então a gente não pode errar. Beleza? Vamos lá. Primeira questão, no estilo da banca que vai fazer sua prova, né, questão Banca Sebrasp, vamos lá. Foi uma prova para delegado de Polícia Federal, tá bom? No concurso 2004. Vamos lá. No item subsequente, é apresentada uma situação hipotética acerca dos crimes contra a Seguridade Social, seguida de uma assertiva a ser julgada de acordo com a legislação aplicável. Em razão de sérias dificuldades de ordem financeira, causadas pelo desajuste da economia nacional, o proprietário de determinada empresa se viu obrigado a não recolher aos cofres previdenciários os recursos relativos às contribuições arrecadadas de seus empregados. Nessa situação, comprovadas as dificuldades insuperáveis que motivaram a conduta do empresário e, em consequência, o estado de necessidade, não terá havido qualquer licitude a legitimar a persecução penal. Pessoal, veja, a questão aborda aqui o crime de apropriação indébita previdenciária, certo? Então, veja, não recolher aos cofres previdenciários, né? Não recolher a previdência, os recursos relativos às contribuições arrecadadas de seus empregados, né? Isso é a tipificação do crime de apropriação indébita previdenciária, tá certo? E aí eu trouxe uma exceção aqui, não é isso? Né? Que vai excluir a ilicitude da conduta do agente ali, que eu não abordei na sua aula, mas eu trouxe aqui porque vai cair na prova e eu estou privilegiando você que está assistindo a aula, tá certo? Veja, quando o agente, né, faz isso em estado de necessidade, tá certo? Comprovado essa dificuldade insuperável aí, tá certo? Então circula aí, ó, em estado de necessidade, não há que se falar em qualquer ilicitude, tá certo? Então a questão ela está correta, tá certo? Então quando a gente praticar o ato ali em estado de necessidade, né, devidamente comprovado, não há que se falar em crime, tá bom? Não há que se falar em ilicitude, questão correta. Vamos lá. Pessoal, para responder as questões de 2 a 3, né, eu vou ler uma história aqui, ler um enunciado, porque as duas questões vão versar sobre esse enunciado aí, tá certo? Vamos lá, questão no estilo da Banca Sebrasp. Vamos lá. Maria, proprietária de uma sorveteria situada em uma cidade litorânea, adquiriu de forma financiada 2 novos freezers para seu estabelecimento comercial. Em razão do período de baixa temporada, ocorreu considerável queda nas vendas da sorveteria e o seu faturamento tornou-se insuficiente para arcar com todas as despesas, tá certo? Diante dessa situação, e visando honrar com o pagamento das prestações dos freezers, Maria deixou de repassar à Previdência Social as contribuições previdenciárias recolhidas dos 5 funcionários do estabelecimento. Então, pessoal, circula aí, ó, ela deixou de repassar a Previdência, tá certo? As contribuições previdenciárias, circula aí, repassar a Previdência previdenciária, que foram recolhidas, né, dos 5 funcionários do estabelecimento, certo? E aí a gente está diante, né, do crime de apropriação indébita previdenciária, né? Ela se apropriou desses valores aí, tá certo? Vamos lá. No prazo e na forma legal, tendo incorrido no crime contra a Seguridade Social. Em crime contra a Seguridade Social, tá certo? E aí a gente identificou o tipo penal e a gente vai para resolver as questões aí, tá certo? Então o crime que trata a questão aqui é o crime de apropriação indébita previdenciária, tá bom? Questão número 2, vamos lá. Iniciada a ação fiscal em desfavor de Maria, o juiz responsável pelo processo não poderá deixar de aplicar a pena, ainda que Maria efetue os pagamentos devidos, seja ré primária e goze de bons antecedentes. Pessoal, questão ela está errada, né? Questão está errada. Inclusive, eu trago isso na apostila, né? Eu faço uma tabela lá para que você grave aquela tabela para a prova. Veja, iniciada a ação fiscal para cobrança desse valor, né, em desfavor de Maria aí, tá certo? Se Maria efetuar esse pagamento aí do valor devido, tá certo? O juiz, né, poderá ocorrer o perdão judicial nesse caso aí, tá certo? Poderá ocorrer o perdão judicial e nesse caso aí o juiz poderá deixar assim de aplicar a pena, tá certo? Nesse caso aí, após iniciar a ação fiscal, se Maria, né, ela efetua o pagamento do valor devido ali, tá certo? Pode ocorrer o perdão judicial. E aí nesse caso, né, o juiz pode sim deixar de aplicar a pena, tá certo? Então a questão ela está errada, no momento que ela fala que o juiz não poderá deixar de aplicar a pena. Poderá sim deixar de aplicar, né, se ela efetuar o pagamento após a iniciação fiscal. Perceba que é uma tabela que eu deixei
no final da sua apostila lá sobre crimes, né, contra a Seguridade Social, que é uma tabela de forma estratégica, você gravar aquela tabela ali, beleza? Vamos lá. Questão número 3, questão de graça. Vamos lá. A conduta de Maria configura crime de apropriação indébita previdenciária, né, para a qual a pena prevista é de reclusão e multa. Pessoal, questão correta, tá certo? Então, a gente viu lá que o crime é de apropriação indébita previdenciária, né? E a pena é essa aí, tá? De reclusão de 2 a 5 anos e multa. Questão correta, tá certo? Pessoal, lembrando que todas as questões, né, elas estão comentadas, tá bom? Na sua apostila, então não deixe de baixar a apostila e ler os comentários para fixar o assunto, tá certo? Vamos lá. Questão número 4. O crime de reduzir ou suprimir contribuição social previdenciária na modalidade de omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias tem como objetividade jurídica o patrimônio do Estado, particularmente a Seguridade Social, permitindo ao juiz reduzir a pena de 1/3 se o empregador, não sendo pessoa jurídica, tiver folha de pagamento mensal inferior a R$ 1.500. Pessoal, questão correta, tá bom? Que trata da sonegação de contribuição previdenciária, né? E está lá tipificado, tá certo? No parágrafo 3º do artigo 337, tá certo? Inclusive, o valor que ele traz é o valor próximo disso aí, né? Lá fala um valor R$ 1.510. A questão fala um valor de R$ 1.500, mas a banca deu o gabarito como correto, concordo com o gabarito, questão correta, tá certo? Vamos lá, avançando. Questão número 5. Vamos lá? Questão da Sebrasp, Procurador de Estado da Bahia, 2014. Conforme o STF, o crime de estelionato previdenciário praticado por terceiro, não beneficiário, tem natureza de crime instantâneo, de efeitos permanentes, razão porque o seu prazo prescricional começa a fluir da percepção da primeira parcela do benefício. Pessoal, questão correta. E para você matar essa questão aqui, você vai lembrar da história que eu te contei na aula lá sobre crimes contra a Seguridade Social, né? Então perceba que está tipificado nesse crime aqui de estelionato previdenciário, né? Aquele familiar, né? Aquele terceiro, né? Que após a morte do segurado ali, né? Ele de posse do cartão e da senha desse segurado, né? Ele continua aí na agência bancária ali sacar esse benefício indevidamente, não é isso? Então veja, essa é a tipificação do crime de estelionato previdenciário, né? Então ele induz a Previdência a erro ali. A notícia da morte, do óbito, ele não chegou para o INSS. Para o INSS, né, esse segurado ainda está vivo, né? E o INSS continua repassando mês a mês ali esse valor, né, desse benefício. E aí o familiar ou terceiro de má fé, né, não comunica esse óbito à Previdência, né? E como ele tem o cartão ali, a senha do cartão, ele continua indo na agência ali mês a mês sacar esse benefício. É só lembrar dessa história para você matar a questão, tá certo? Então é isso, ó, o prazo prescricional começa a fluir da percepção da primeira parcela do benefício. Questão correta, tá bom? Lembra da nossa história lá sobre crime de estelionato previdenciário. Questão número 6. Questão da Sebrasp para delegado de Polícia Federal 2002. Vamos lá? À luz dos direitos penal, processo penal e previdenciário, julgue o item a seguir. No caso de prática de crime de estelionato contra a autarquia da Previdência Social, aplica-se a circunstância especial de aumento prevista no Código Penal, ou seja, a pena aumenta de 1/3. Pessoal, questão correta. Veja, quando esse crime de estelionato, né, ele é praticado contra o INSS, pelo fato do INSS ser uma autarquia da Previdência Social, tá certo? Essa é uma circunstância especial de aumento de pena, tá bom? E essa pena ela é aumentada de 1/3. Questão correta, tá certo? Vamos lá, avançando. Questão número 7, também da Sebrasp para o cargo de delegado da Polícia Federal 2002. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de estelionato praticado mediante a falsificação de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias, independentemente da ocorrência de lesão patrimonial à autarquia da Previdência Social. Pessoal, questão errada, né? Questão errada, porque não é independentemente não. É dependente da ocorrência de lesão patrimonial à autarquia da Previdência Social, tá certo? Está na súmula do STJ, tá bom? A súmula 107 do STJ, tá bom? Então, questão errada. Questão número 8. Vamos lá? Pedro é o responsável
pelo pagamento, né, pelo adimplemento das contribuições previdenciárias de uma empresa de médio porte. Nos meses de janeiro a junho de 2018, a empresa entregou a Pedro o numerário correspondente ao valor das contribuições previdenciárias de seus empregados. Mas Pedro, com dolo, né, com a intenção, deixou de repassá-los à Previdência Social. Pedro é primário e de bons antecedentes. Nessa situação hipotética, Pedro praticou o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Pessoal, questão errada, né? Questão errada, né? O tipo penal que a questão se refere aí é o quê? Ó, veja, Pedro, com o dolo, né? Ele deixou de repassar, ó, deixou o verbo aí, ó, deixou de repassar, né, as contribuições que foram descontadas dos seus empregados, ó, tá certo? E aí, nesse caso aí, a gente tem tipificação do crime de apropriação indébita previdenciária. Ele se apropriou desses valores aí e não repassou a previdência, tá bom? Então, questão errada. A questão, ela trata do crime de apropriação indébita previdenciária, tá lá no artigo 68A do Código Penal, tá certo? Vamos lá. Questão número 9. A omissão do lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados, quando resultante de erro ou culpa, constitui contravenção penal, sujeitando o agente ao cumprimento de penas alternativas, salvo quando reincidente, hipótese em que responderá pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária. Pessoal, questão errada, e aqui eu vou dar uma dica. Veja, os crimes contra a Seguridade Social, tá bom? Nenhum deles admite a modalidade culposa, tá certo? São crimes dolosos, né? Você precisa ter intenção de praticar aquele crime ali, tá certo? Então, quando a questão fala aqui, né, de culpa aqui, a gente já mata a questão, tá certo? Porque para praticar qualquer crime ali contra a Seguridade Social tem que ter o dolo, né? A intenção de praticar o crime ali. Então, para praticar o crime contra a Seguridade tem que ter o dolo, tá bom? E aí, questão falou em culpa, a gente já mata a questão, que é uma questão errada, tá certo? Outra coisa, perceba que são crimes contra a Seguridade Social e não contravenções, tá certo? Então, o assunto e o tópico que está no seu edital são crimes contra a Seguridade Social. Então, não há que se falar em contravenção, é o outro erro da questão aí, tá certo? Uma outra coisa, a pena que está lá é tipificada para os crimes contra a Seguridade, a pena que está lá é a pena de reclusão, né? Reclusão, né? E multa. E não há que se falar em pena alternativa. É o outro erro da questão, tá certo? Então, questão errada, tá bom? Vamos lá. Questão número 10. E aí, pessoal, essa questão aí, ela foi colocada nessa aula de forma estratégica, tá bom? Não está na parte da aula teórica lá, que a gente abordou os crimes contra a Seguridade Social, mas eu acho que vai cair na sua prova, tá bom? Porque ela tem a ver com o sigilo funcional do servidor ali, tá certo? Então você, enquanto futuro servidor, você vai entender do que eu estou falando aqui. Vamos lá? Questão número 10, Sebrasp 2014. Julgue o item a seguir referente ao excesso de exação, a violação de sigilo e a sonegação de contribuição previdenciária. O agente que, de qualquer forma, facilitar o acesso de pessoas não autorizadas ao banco de dados da administração pública, né, incorrerá nas penas previstas para o crime de violação de sigilo funcional. E aí entenda-se administração pública e INSS, tá certo? Então, servidor do INSS, né, que facilitar o acesso de pessoas não autorizadas ao banco de dados, tá bom? Ele vai incorrer nas penas previstas para o crime de violação de sigilo funcional. Questão correta, tá certo? Questão correta, está lá no artigo 325 do Código Penal, parágrafo 1º, beleza? Questão número 11. Sebrasp, tá bom? Para analista legislativo 2014. Para que se caracterize o crime de violação de sigilo funcional, não é necessário que a conduta do agente resulte em dano à administração pública ou ao trem, tá certo? Pessoal, questão correta, tá bom? Está lá no parágrafo 1º do artigo 325 do Código Penal, tá certo? Questão que vai cair na sua prova. Acredito muito que deva cair uma questão sobre sigilo funcional, tá certo? Porque o pessoal internamente vem batendo muito nisso aí, tá bom? Vamos lá, questão número 12. Questão também da Banca Sebrasp para agente de Polícia Federal 2014, tá bom? Vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética, né? Carlos praticou o crime de sonegação previdenciária, mas, antes do início da ação fiscal, confessou o crime e declarou espontaneamente os corretos valores devidos, bem como prestou as devidas informações à Previdência Social. Nessa situação, a atitude de Carlos ensejará
a extinção da punibilidade, independentemente do pagamento dos débitos previdenciários. Pessoal, questão correta, né? Questão correta está lá no parágrafo 1º do artigo 337. E essa é a grande diferença, né, entre os crimes de sonegação previdenciária para o crime de apropriação indébita previdenciária, né? Então, para se extinguir a pena no crime de sonegação previdenciária, né, basta a confissão do crime, né? Enquanto que no crime de apropriação indébita, né, além da confissão, né, precisa haver, antes do início da ação fiscal, o pagamento do valor devido. Beleza? Tá a nossa tabela lá, no módulo de crimes contra a seguridade, aquela tabela é extremamente importante, tá certo? Vamos lá. E aí, pessoal, a gente vai para a última questão, questão número 3, tá bom? Vamos lá. O contador de uma empresa com mais de 500 empregados, diante da necessidade preeminente de ausentar-se do serviço para buscar os filhos menores na escola, deixou cair atrás do seu armário 8 fichas de diretores, certo? Por isso, não lançou mensalmente durante 5 anos, nos títulos próprios da empresa, as quantias descontadas daqueles segurados, né? reduzindo um total de quase R$325 mil de contribuição social previdenciária, tá certo? Nessa situação, o contador praticou o crime de sonegação previdenciária. Pessoal, questão errada, né? Questão errada. E veja só, se você prestou atenção nas aulas, você mata essa questão, né, só na primeira leitura, né? Porque veja, eu acabei de falar que assim, nos crimes contra a Seguridade Social não há modalidade culposa, não é isso? Não há modalidade culposa. E a questão traz uma culpa aqui do agente, né? Então ele deixou cair atrás do armário ali, não é isso? As fichas dos diretores. Então esse não repasse aqui das quantias, tá certo? Não foi porque ele quis, foi porque realmente caiu as fichas ali e não lembrou, né? Então, veja, nos crimes contra a Seguridade não há que se falar em modalidade culposa, tá bom? Então, a questão ela tá errada, tá bom? Porque o elemento subjetivo aqui é o dolo, precisa ter intenção de não repassar o valor descontado ali para a Previdência, tá certo? Então, questão errada, tá bom? Avançando, vamos lá.